Fala pessoal, estamos aqui hoje para falar do melhor assunto da biologia. Quem concorda, respira. São os artrópodes. Eu sou o Jefferson, sou professor de biologia e essa vai ser a nossa aula. Pessoal, os artrópodes são um grupo de animais muito especial e muito diferente. Eles possuem uma característica que dá nome ao grupo. Os artrópodes vão possuir pés articulados. Artros vem do grego articulações e podes, pés. Então, artrópodes vão possuir pés articulados. Os artrópodes têm, na sua diversidade, mais de 1 milhão de espécies descritas. E eles vão englobar uma série de grupos que possuem características bem diversas. Dentre os artrópodes, a gente pode citar os insetos, as aranhas, os escorpiões, os crustáceos em geral, camarão, caranguejo, siri e outros que não são tão comuns que a gente veja, os opiliões, os pseudoescorpiões, enfim, uma série de grupos bem diferentes. Esse grupo vai possuir uma característica que também difere ele de uma grande maioria dos organismos. Eles vão possuir o esqueleto do lado de fora do corpo. A gente vai chamar isso de exoesqueleto. Diferente da maioria dos esqueletos que a gente está acostumado a ver, que é formado por sais de cálcio e fósforo, os artrópodes vão possuir o seu esqueleto formado por um polissacarídeo chamado de quitina. Se você lembra lá do primeiro ano, quando a gente falou da função dos nutrientes, você viu que os carboidratos também poderiam ser usados como nutrientes estruturais ou nutrientes plásticos. Então, aqui está um exemplo. A quitina é o polissacarídeo responsável por constituir o exoesqueleto dos organismos que a gente conhece como artrópode. A presença desse exoesqueleto ela vai facilitar a vida desses indivíduos, mas também pode dificultar um pouquinho na questão do seu crescimento. Ela vai facilitar porque é uma armadura que vai ficar ao redor do corpo desse organismo. Mas como ela é um pouco rígida, isso vai impedir que aquele animal cresça bastante. Então, ela vai precisar periodicamente fazer trocas. Esses organismos aí vão fazer um processo chamado de ecdise ou muda, que é quando eles perdem o seu exoesqueleto e secretam um novo exoesqueleto. E isso faz com que a curva de crescimento dos artrópodes seja muito diferente da curva de crescimento dos outros organismos que a gente conhece. Os artrópodes vão possuir também uma característica semelhante aos anelídeos. Se você lembrar bem, os anelídeos vão possuir diversos segmentos no seu corpo em formato de anel. Isso aí vai ser chamado de metameria. Você não precisa aprender esse nome agora. O próximo nome, sim. E os artrópodes muitas vezes vão fundir esses segmentos. E fundindo esses segmentos, a gente vai ter um processo chamado de tagmose, que é quando eu vou fundir vários segmentos formando um tagma. O tagma é uma parte do corpo do organismo que vai ter uma função determinada. Esses tagmas vão ser diferentes dependendo do grupo de artrópodes que a gente estiver estudando. Muitas vezes a gente vai ter tagmas bem separados, como cabeça, tronco e abdômen, como é o caso dos hexápodes. E a gente vai ter outro tipo de divisão, que é quando a cabeça está fundida com o tórax e separada do abdômen. Então a gente vai dizer que tem o cefalotórax e o abdômen, como é o caso dos escorpiões, das aranhas e também de alguns crustáceos. Nesses tagmas vão estar presos os apêndices. Os apêndices vão ser as peças bucais, as pernas, as antenas. Todas essas partes aí vão ser classificadas como apêndices. A musculatura pode estar presa no exoesqueleto, formando um sistema de alavancas que permite que esses organismos façam a sua locomoção. Os artrópodes são organismos triblásticos e celomados. Mas o que é um organismo triblástico e o que é um organismo celomado? Se você já estudou desenvolvimento embrionário, você sabe que o organismo triblástico é aquele que possui 3 folhetos durante seu desenvolvimento. São eles a ectoderme, a mesoderme e a endoderme. E o celoma? O celoma é uma estrutura que vai ser formada
com as dobras desses folhetos embrionários. Até os anelídeos, os organismos eram ou acelomados ou pseudocelomados. Os pseudocelomados é o caso dos nematelmintos. Os platelmintos para trás todos eram acelomados. Os artrópodes possuem um corpo basicamente cilíndrico com um sistema digestório completo, ou seja, eles vão possuir uma cavidade para a entrada e uma cavidade para a saída. Eles possuem boca e também possuem ânus, e vão possuir também um trato digestivo entre essas duas aberturas. O sistema cardiovascular desses organismos ele é aberto. Isso quer dizer que a sua hemolinfa, que é o líquido correspondente ao sangue nos artrópodes, não vai estar correndo dentro de vasos sanguíneos, e sim nas cavidades do corpo. Além disso, esses organismos aí podem possuir pigmentos respiratórios para ajudar no transporte de gases, mas a gente vai ver que nem sempre isso vai ser necessário, pois grande parte dos artrópodes vão fazer as suas trocas gasosas por um outro método, que é a respiração traqueal. A hemolinfa, então, pode ser jogada dentro de cavidades, e essas cavidades são chamadas de hemocele. A hemocele ela vai levar a hemolinfa para as células, levando os nutrientes e outras substâncias, retirando também as excretas. Como eu já havia citado, as trocas gasosas dentro dos artrópodes é bastante variada. A gente vai ter organismos que fazem trocas gasosas por brânquias, como é o caso dos artrópodes aquáticos. Siris, caranguejos, camarões, eles vão possuir brânquias, pois eles vivem em ambientes aquáticos. Já os insetos vão possuir a respiração do tipo traqueal, onde o ar vai entrar através de furos que ficam na lateral do seu corpo, próximo ao abdômen, chamado de espiráculos. E alguns aracnídeos vão possuir uma estrutura chamada de pulmões foliáceos. A maioria das aranhas vão possuir pulmões foliáceos e também vão possuir traqueias. A gente vai se aprofundar um pouco mais sobre cada tipo de respiração quando a gente estiver falando do grupo especificamente. A gente vai ter como órgão excretor também algumas diferenças entre os grupos. A gente vai ter os túbulos de Malpighi, que vão ser os órgãos excretores basicamente dos insetos, as glândulas coxais, que vão ser a dos aracnídeos, e as glândulas verdes, que vão ser dos crustáceos. Todas essas daí também vão ser mais exploradas quando a gente estiver vendo cada um dos grupos. Os artrópodes vão possuir um tipo de simetria bilateral. Lembre que a simetria bilateral é aquela simetria onde há uma divisão perfeita quando você faz o corte no meio do organismo. Então, todos os órgãos que estão do lado direito têm que também estar do lado esquerdo. Isso aí é a simetria bilateral. E essa simetria bilateral ela está relacionada com a cefalização desses organismos. Lembre que esses organismos, a grande maioria deles, é caçadora. Eles vão precisar utilizar órgãos dos sentidos, como olhos, e esses olhos vão precisar utilizar nervos para interpretar aquelas imagens que vão ser formadas. Não necessariamente uma imagem como a gente está vendo aqui, né? Mas a forma como ele interpreta o ambiente vai ser necessário um olho e pelo menos um gânglio, né? Para ele interpretar aquela imagem que o olho está enviando. Então essa cefalização, que é a junção de uma grande quantidade de nervos na região da cabeça, é também uma característica relacionada com a simetria bilateral. O sistema nervoso desses organismos é do tipo ganglionar. O que quer dizer? O corpo deles vai possuir na região da cabeça gânglios que seriam semelhantes a um cérebro de um mamífero. E vai ser passado nervos por toda a região ventral do organismo. Região ventral é a região do ventre, o que seria correspondente à barriga daqueles organismos. Os artrópodes, geralmente, eles são dioicos. Isso quer dizer que existem machos e existem fêmeas. E a gente vai ter uma fecundação, geralmente, a grande maioria das vezes, a fecundação, a fertilização vai ser interna. E também a gente vai ter um desenvolvimento que seja direto ou indireto. Direto é aquele onde não vai haver formação
de larvas, né? E o indireto é aquele que vai haver a formação de larvas, sendo que o indireto pode ser classificado também em indireto completo e indireto incompleto. E por fim, a gente tem a classificação. A gente vai dividir os artrópodes em grandes grupos. Grande parte desse grupo que eu vou falar agora já está extinto, mas a gente tem alguns organismos ainda do grupo dos trilobitas. Esses organismos aí são considerados fósseis vivos e a gente também vai explorar um pouquinho deles mais nas próximas aulas. Nós temos os queliceratos, que estão incluídos as aranhas e os escorpiões. A gente tem os crustáceos, a gente tem os miriápodes e temos os hexápodes. Cada um desses grupos aí vai ser explorado em uma aula posterior. Pessoal, essa foi a nossa aula inicial sobre os artrópodes. Lembrando que esse assunto é um assunto bem grande e a gente vai dividir em várias aulas para não dificultar para vocês. Mas fiquem tranquilos porque esse assunto é muito bom. Então, se você ficou com alguma dúvida, me procure o quanto antes para a gente resolver esse problema e você entender completamente o mundo dos artrópodes, que é, na minha opinião, o mundo mais fantástico da biologia. Então, até a próxima aula. Valeu e falou!